Abra sua casa para um pequeno grupo. O Senhor vai estar abençoando a sua casa, abençoando sua vizinhança, abençoando a sua vida. E nós estaremos desenvolvendo uma comunhão maior entre nós, não é? Uma edificação melhor ainda. Porque aqui no culto não há muita comunhão. Você ouve, mas você não fala, você não compartilha. E no PG você compartilha, você tira suas dúvidas. Há uma intercessão mais objetiva ali, menos gente, não é? Seus problemas estão ali para ser compartilhados e também resolvidos. Então vamos estar valorizando esse trabalho nas casas. Vamos nos lembrar, queridos, que em muitas nações hoje a igreja só se reúne em casa. Sabiam disso? Na China, por exemplo, não existe templos. E na maioria dos países muçulmanos, budistas, hinduístas, comunistas, não existem igrejas. Templos não existem. Aliás, igrejas existem, mas templos não. Elas se reúnem nas casas, em pequenos grupos. E pode ser que um dia no Brasil isso aconteça também, né? A igreja primitiva também. A igreja primitiva, durante muitos anos, ela existiu nas casas, nas residências. E como ela cresceu, né? Foi o período de maior crescimento da igreja, mas eles não tinham templos. Nenhuma igreja citada na Bíblia tinha um templo. Eles se reuniam nas casas. Então, queridos, vamos estar valorizando esses grupos de comunhão, de edificação. O Senhor vai estar nos abençoando muito mais, abençoando a igreja, gerando uma comunhão que é agradável ao Senhor, gerando maior crescimento espiritual, não é assim? E eu também quero estar avisando, principalmente a todos os obreiros, líderes de grupos, que às 6 horas nós temos escola bíblica. Na igreja tradicional existia a escola dominical, bíblica dominical, algo de muita importância. A igreja tradicional, a igreja histórica, o pessoal que foi criado nesta igreja conhece muito mais a palavra do que qualquer pessoa da igreja renovada. Porque a igreja renovada, ela não tem dado muita importância ao estudo da palavra de Deus. Mas como nós viemos de uma igreja histórica e nós sabemos o valor que tem o estudo da palavra, nós estamos com esse estudo às 18 horas, 1 hora antes do culto só, às 18 horas. Então eu quero avisar uma coisa muito importante. Vocês que são obreiros não são dispensados dessas aulas. Nós não queremos pessoas aqui na direção de nenhum trabalho que não conheça a palavra de Deus. Você nem está habilitado para estar à frente de nada se você não conhece a palavra de Deus. Então os obreiros da igreja devem estar aqui às 18 horas nessa escola bíblica. É assim? Muitas vezes as pessoas querem ir para seminário, viajam, vão para longe, quando nós estamos dando o estudo da palavra e aqui a pessoa não está participando do estudo bíblico. Então às 18 horas nós temos o estudo da palavra. Depois, 10 para 7, nós já terminamos para dar um tempo para se arrumar, para nos prepararmos para o culto. Então vamos estar presentes nas 18 horas, que é estudo bíblico. Nós já terminamos o livro de Jó. Vamos começar a estudar os salmos. Os salmos são maravilhosos, queridos. Há salmos de guerra, salmos de louvor, há salmos proféticos. Os salmos são algo tremendo para a nossa vida. Então esteja aqui. Se você nunca estudou os salmos, está passando da hora de você começar. Nós vamos agora começar um estudo muito gostoso nos salmos. Eu acho imperdível. Sua vida vai ser muito abençoada, com certeza, não é? Se você quer conhecer melhor a Davi, não é só estudar a história do rei Davi lá em 1 Samuel, em 1 Reis, mas estude os salmos que ele escreveu, você vai conhecer a alma de Davi. Aí é que você vai conhecer realmente a Davi, o que estava dentro do seu coração. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E pedimos a ti, Santo Espírito de Deus, seja o Senhor a ministrar a cada um de nós aqui presente. Toma o controle desta ministração. Nós nos entregamos a ti. Nós nada somos e nada podemos fazer sem a tua unção e direção e poder. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor é que revela a cada um de nós a grandeza, a riqueza, o poder deste evangelho. Traz luz agora. Ainda há, ó Deus, partes obscuras em nós, porque ainda não estamos plenamente na luz por falta do conhecimento que não estamos buscando. Nós te pedimos perdão pela nossa negligência e clamamos, Senhor, abre o nosso coração, dá-nos fome do pão do céu. E ó Santo Espírito de Deus, vem nos tornar sábios para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há um versículo muito conhecido da igreja. São aquelas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus, quando ele disse para os seus discípulos:
os discípulos estavam muito preocupados com algo muito futuro. Os discípulos estavam preocupados quando seria a volta de Jesus para reinar aqui na terra. É claro que os judeus estavam interessadíssimos, né, na glória que está prometida para eles, né, na restauração da nação como um povo forte e poderoso, no reinado, no trono de Davi. Isso é o maior interesse entre os judeus. E os discípulos, como não podia deixar de ser, estavam muito interessados nisso. E eles sempre perguntavam a Jesus: será este o tempo que você vai restaurar? Não é assim? Mas olha, Jesus disse: isso não é o mais importante agora, né? Há um tempo que só Deus sabe, é o tempo de Deus, isso está reservado para Deus. Mas o que é importante agora para vocês, neste momento, o importante é vocês irem para Jerusalém, permanecerem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele diz lá em Atos 1, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo. Queridos, os discípulos estavam muito interessados no estabelecimento do reino de Davi, do reino eterno, do reino que eles sabiam que Jesus viria reinar ali sentado na cadeira de Davi. Mas antes que isso acontecesse para eles, ou antes que isso aconteça para eles, muita coisa ainda tem que acontecer. A Bíblia deixa agora um tempo, né, para tratar com os gentios, com aqueles povos ainda não alcançados. Jesus, ele é profetizado como aquele que viria como luz para os gentios. Os judeus não estavam entendendo muito bem ainda. Mas olha, queridos, por que este poder é tão importante? Porque Jesus não queria que os discípulos começassem a fazer nada, absolutamente nada, ficassem quietos, até que do alto eles recebessem o Espírito Santo, até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Jesus, mesmo antes de ser crucificado, ele já havia dito para os seus discípulos que ele não iria deixar os discípulos só, ele iria enviar o Espírito Santo, e era muito importante que o Espírito Santo viesse para estar com eles. Olha, o que Jesus quis dizer é que se o Espírito Santo não viesse, eles estariam sós, e Jesus não queria que eles estivessem sós. Por isso, queridos, você como cristão nunca está só, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, está com você todo o tempo, todo instante da sua vida, se é que você já nasceu de novo, já nasceu do Espírito, já fez aliança com o Senhor Jesus. A ordem de Jesus para receber o Espírito Santo, queridos, é o seu chamado para entrar no âmbito da dinâmica do reino, no qual o Espírito de Deus não apenas habita em nós de forma frutífera, mas também transborda através de nós de uma maneira poderosa. É a capacitação que Deus está dando à igreja, para que a igreja traga aqui para a terra o reino de Deus, para que a igreja estabeleça o reino de Deus aqui na terra, para que o poder do Espírito, das coisas espirituais, venha sobre as coisas que são aqui da terra. E essa capacitação, que é indispensável para você, para todos nós, ela visa edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela visa dar a você autoridade, poder, sabedoria, ousadia para resgatar vidas, para pregar este evangelho onde quer que você esteja, na sua casa, no meio dos seus vizinhos, na sua cidade e quem sabe outros lugares para onde o Senhor poderá enviar você. Nós precisamos, queridos, do poder sobrenatural do Espírito Santo para podermos pregar este evangelho. Mas por que é necessário um poder sobrenatural? Qualquer pessoa inteligente, culta, inteligente, que lê a Bíblia em português e entende português, pode memorizar, pode aprender e sair pregando este evangelho, não é assim? Mas o resultado não vai ser o mesmo resultado, sabe? Por quê? É necessária a intervenção miraculosa, sobrenatural, poderosa do Espírito Santo de Deus para convencer o pecador.
Quem convence o pecador não é você, é o Espírito de Deus. A pessoa, ela nasce de novo, ela é gerada de novo pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra. Você é apenas um instrumento, você é um vaso usado pelo Espírito Santo para levar este evangelho, mas quem faz a obra miraculosa, sobrenatural, é o Espírito Santo de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Pregar o evangelho não é uma coisa tão simples, não é algo tão simples nem tão fácil. Por quê? Porque enquanto você está falando de Jesus para alguém, falando da salvação que Jesus trouxe, falando do amor de Deus para com aquela pessoa, há às vezes demônios ali tentando impedir que a pessoa entenda este evangelho. Está tentando fechar a mente daquela pessoa, ou distrair aquela pessoa, para que ela não receba esse evangelho. Quantas vezes você tem convidado pessoas, você tem falado de Jesus, você tem convidado pessoas, convida uma vez, convida 5 vezes, convida 10 vezes, eu vou sim, eu quero ir, não, eu vou, mas ela não vem. Por quê? Porque não é só ela que está agindo ali, demônios também que estão ali prendendo a vontade daquela pessoa, arranjando atrapalhos, coisas para atrapalharem a pessoa, impedimentos para que aquela pessoa venha à casa de Deus, ou vá a um PG, não é assim? Quantos de vocês têm tido experiência de convidar a pessoa, dizer, eu vou com certeza, não, esse domingo eu vou, ou essa terça eu vou, e a pessoa não aparece, e ela diz com toda certeza. Olha, aí há a necessidade, aí entra o poder do Espírito Santo de agir naquela vida. E esse Espírito Santo, ele vai agir também em resposta às nossas orações. Então nós precisamos do poder sobrenatural de Deus para pregar este evangelho, E muito mais necessitamos do poder do Espírito Santo para pregar este evangelho nos países onde é totalmente proibido você falar de Jesus, né? Nós sabemos hoje que há milhares de cristãos morrendo por causa do evangelho, simplesmente porque estão pregando o evangelho. Quantos cristãos já morreram pregando o evangelho? Se você ler a Bíblia, você já tem aí muitos, né? Mas se você estudou a história da igreja, você vai ver quantos mártires do evangelho nós temos aí na história. E hoje, no dia de hoje, ainda muitos estão morrendo por amor de Jesus Cristo, por amor à humanidade, que essas pessoas, com o amor de Jesus, quer salvar. Então, para pregar o evangelho, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso da graça, da sabedoria, da ousadia, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas não é só para pregar o evangelho. Você precisa do poder do Espírito Santo para guerrear contra o maligno. Lá em Efésios 6:10, Paulo disse que nós devemos buscar nos revestir do poder de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, nós temos que nos revestir do poder de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o poder de Deus está no Espírito que Ele enviou para habitar em nós. Amém? Então, por que nós precisamos deste poder? Ele diz assim no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, nós estamos num mundo onde há guerras físicas que nós podemos ver com os nossos olhos. Você liga a televisão, você vê que está havendo guerras aí, guerrilhas, né? Lutas em várias nações, em vários lugares. Mas há um tipo de guerra que você não percebe com os olhos físicos. Esta guerra, desde há muitos e muitos e muitos séculos ela existe. É a guerra nas regiões celestiais. Amém? Há potestade, a Bíblia fala de potestades, principados, né? Espíritos malignos que estão guerreando contra o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus, tentando frustrar os planos de Deus para a restauração dessa terra, para a salvação da humanidade, para a restauração do homem. E neste capítulo 6 de Efésios, Paulo fala de uma forma muito clara: nós temos que estar firmes, e sem este poder nós não vamos poder vencer nesta guerra. Nós somos uma igreja, nós gostamos de dizer, somos uma igreja de vencedores, gostamos de cantar a música que fala de nossa vitória, né? Gostamos de falar a palavra, de repetir a palavra, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Queridos, as coisas não são automáticas assim.
As coisas não são bem assim, basta memorizar um texto e ficar falando. Isso aí é coisa de pensamento positivo, queridos. Isso aí não é cristianismo não, sabe? Porque os cristãos têm que viver dentro dos princípios de Deus, das leis de Deus, para serem bem-sucedidos, como esse livro aí sobre o enriquecimento de Salomão fala. Se nós não vivermos nos princípios de Deus, as coisas não vão fluir como nós gostaríamos que fluíssem, não é? Por isso, Deus nos deu o seu Espírito para nos guiar na verdade, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, nos dar ousadia, nos dar poder e autoridade para não só pregar o Evangelho, mas também, queridos, nesta batalha tão grande que a igreja enfrenta contra o maligno. Queridos, é uma batalha terrível. É uma batalha que em alguns lugares parece que ela é mais acirrada do que em outros lugares. Nós temos igreja em Tambaú. Nós temos uma congregação em Tambaú. E ali, queridos, é uma cidade dominada pela idolatria. Dominada pela idolatria. Algo assim, se você ficar naquela cidade, se você ficar ali à noite, depois você sai e vai para outra cidade onde exista menos idolatria, você vai perceber às vezes até uma claridade no ar. Eu nunca tinha percebido isso, mas ali, se você começar a perceber as pessoas ali, há muita enfermidade, há muitos problemas de prostituição, há muitos problemas de adultério, muita coisa ruim acontece naquele lugar. É um lugar onde as coisas são muito difíceis para acontecer. Mas o Senhor nos mandou abrir um trabalho ali, e graças a Deus, nós temos um povo ali que tem sido fiel desde quando a igreja foi inaugurada. Fez 5 anos, né, agora. Mas nós temos um grupo ali que ama a igreja, que está ali firme no Senhor Jesus. Queridos, nós tínhamos uma pessoa ali que saiu da igreja, né, um tempo. Ela se casou com alguém que não é cristão. Ela está sofrendo e pagando um preço muito alto por isso, porque naquela cidade isso é muito comum. E nós temos sentido a dificuldade que é pregar o Evangelho ali, a dificuldade que é você viver o Evangelho. Então, alguns lugares no Brasil e fora do Brasil, a coisa é mais difícil ainda. Mas o poder de Deus, Ele vem sobre nós para que nós vençamos toda esta luta, esta guerra que há nos ares, nos exércitos celestiais. Nós temos também, precisamos deste poder para vencer nossas guerras pessoais, queridos. Quantas vezes você tem clamado a Deus para dar a você vitória sobre um mau hábito, sobre alguma coisa que você faz que você sabe que está errado, né? Algum pecado que você ainda não conseguiu deixar? Quantas vezes você clama a Deus? É uma batalha sua, é uma guerra sua. O inimigo está prendendo a sua vontade, prendendo a sua mente, impedindo você de crer, impedindo de você de ver, de saber que em Cristo você tem poder, você tem autoridade, não é? Então nós temos uma guerra, que é a guerra da igreja, mas temos uma guerra pessoal, subjetiva, é a guerra sua, sabe, que você tem com o inimigo. Cada pessoa às vezes tem guerras diferentes, né? Às vezes não é um pecado na vida, são dificuldades que você tem. Há crentes que têm dificuldade de pregar o Evangelho, nunca pregam o Evangelho, nunca dão testemunho da sua fé. Às vezes trabalham no lugar 5, 10 anos e nunca disseram que são crentes, ninguém sabe. Eu trabalhei numa escola, queridos, aqui da prefeitura. Ali havia uma pessoa que era evangélica. E sabe, ninguém sabia que era evangélica. Eu trabalhei com ela há algum tempo, alguns anos, poucos anos, mas eu não sabia que ela era evangélica. Eu pensei que eu era a única lá naquela escola. Depois nós começamos a evangelizar todas as classes ali, todas as nossas classes foram evangelizadas, e outras classes também, porque outra professora me dava oportunidade. Então foi aí que ela veio conversar comigo e eu descobri que ela era evangélica. Também isso é uma guerra, queridos. O inimigo tem fechado a sua boca. Como o pastor pregou aqui, não é? Nós não podemos permitir isso de forma nenhuma. É uma batalha que você tem pessoal. Mas também, queridos, o poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós para nós vencermos as nossas limitações, talvez a nossa timidez, como os discípulos demonstraram timidez. Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Jesus se irritava com a timidez daqueles discípulos. Deus quer que nós sejamos ousados, Deus quer que nós sejamos corajosos no fazer as obras de Deus. Mas eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre algumas armas que Deus nos deu que garantem a nossa vitória, vão garantir a sua vitória, além da presença maravilhosa do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo diz
diz para Timóteo que Deus não havia dado a ele um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, Timóteo era um pastor numa igreja que ficava numa cidade muito rica. Aquela cidade chamava Éfeso. Ali havia o templo maravilhoso da deusa Diana, né? E era uma cidade rica, de comerciantes, muitos turistas. Era uma cidade grande. Então Timóteo tinha muita dificuldade, ele era um jovem. E ele chorava, e ele estava muito limitado. Então Paulo faz uma recomendação a Timóteo que ele não se esquecesse que ele recebeu uma unção de Deus, que ele recebeu dons especiais através da imposição de mãos dos apóstolos, e que Deus não havia dado a ele espírito de covardia. Ele não recebeu espírito de covardia de Deus, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então Paulo está dizendo: Timóteo, toma posse dessa verdade, pela fé, toma posse disso. O Espírito poderoso de Deus está em você, para você realmente fazer a obra de Deus nessa cidade, contra todas as potestades aí do paganismo que dominavam aquela cidade. Era algo muito poderoso ali, a igreja, o templo da deusa Diana e a adoração à deusa Diana. E também lá em Isaías 11, quando Isaías profetiza sobre o Espírito de Deus, ele diz que o Espírito de Deus era espírito de poder. Então toda vez que o Espírito Santo é citado, ele é citado como espírito de poder, mas também ele é citado como espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento, de conselho e do temor do Senhor. O Espírito Santo, esta é a arma poderosa que Deus nos deu. Por isso que Jesus disse: Jesus não queria que você estivesse só. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai estar para sempre convosco. Paulo, quando diz que ele estava pregando, ele estava ganhando almas para Jesus, e Deus realizava através de Paulo milagres, maravilha, operava maravilhosamente através da pregação da palavra, e ele diz, e o poder do Espírito Santo se manifestava, e que tudo aquilo acontecia, os milagres, as maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Não era o poder de Paulo, era o poder do Espírito de Deus que estava em Paulo. Outra arma poderosa, queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada em Efésios 6 de espada do Espírito. Queridos, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Deus estabeleceu todas as coisas através da sua palavra. As coisas foram feitas, Deus falou e as coisas foram feitas, né? Os milagres feitos por Jesus, ele usava a palavra, não é assim? Se você crê, seja feito conforme a sua fé. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Jesus usava a palavra. A palavra é poderosa para salvar, a palavra é poderosa para curar, a palavra é poderosa para santificar, a palavra é poderosa para nos guardar de tentações. A palavra é uma arma, é espada e é arma de ataque. Quando o inimigo começa a buzinar coisa no seu ouvido, quando ele começa a querer derrubar você, enganar você, distrair você, é a hora de você enfrentá-lo com a palavra de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor, é assim que é a verdade, essa que é a verdade, né? Quando o inimigo tenta enganar você com falsas doutrinas, né? Com falsos ensinos, vem a palavra de Deus e o Espírito ministra essa palavra, a arma dele, para que você seja vencedor e você não seja enganado, você não seja destruído, você não seja derrubado. Outra arma maravilhosa é o sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue de Jesus. Queridos, você precisa lembrar-se de uma coisa: nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E uma arma que o inimigo usa contra você para enfraquecer você é acusar você. Acusar, desanimar. Mas quando você diz: eu estou lavado, purificado, remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus, eu coloco este sangue entre eu aqui, ó, e você. O sangue de Jesus tem poder. E é tão interessante, queridos, é tão interessante que eu já ouvi pessoas não cristãs aí fora, até na televisão, dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. Eles
nem entendem o que tudo isso significa, talvez eles nem tenham estudado tudo isso, mas eles sabem que o sangue de Jesus tem poder, e o inimigo tem medo desse sangue. Porque esse sangue purifica, redime, esse sangue nos tirou da miséria, esse sangue nos tirou do pecado, esse sangue nos tirou do inferno, né? Esse sangue nos transportou para o reino do Senhor. Então o sangue de Jesus tem poder. Em 1 Pedro 1, 18, 21 também o apóstolo Pedro cita o poder do sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, 18 a 21. Diz assim o apóstolo Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, o sangue do Cordeiro. Aleluia! Sempre que eu canto aquele louvor, eu acho lindíssimo. O sangue, né? É o sangue, é pelo sangue que nós fomos remidos. O sangue de Jesus tem poder verdadeiramente. É a arma, mais uma arma para a sua vitória. A oração, queridos, que arma tremenda é a oração. Oração é uma arma poderosíssima. Na nossa Festa das Nações, no teatro, foi falado sobre isso também, né? A oração. Quantas vezes você está com problemas, com dificuldades, com lutas, precisando tomar decisões, não sabe o que fazer, começa a correr de um lado para o outro, fala com um, fala com o outro, entra em parafuso, né? Fica ansioso. Se você parasse, fecha o seu quarto, vai lá, fica na presença de Deus, ora ao Senhor, Ele vai dar direção, Ele vai falar com você, Ele vai manifestar para você o seu poder, a sua glória, como Ele fez com Jó. Jó estava sofrendo, né? Sofrendo terrivelmente, e ele não entendia nada daquilo, e aqueles amigos lá, que amigos, né, gente? Quem tem amigos como aqueles não precisa de inimigos, e aqueles amigos só falavam bobagens, né? Traziam mais tristeza e mais peso para o Jó, né? E o Jó não entendia por que Deus permitia tanto sofrimento, sendo ele um homem tão perfeito, tão justo, tão bom, né? Não tinha defeito nenhum, ele era maravilhoso. E de repente Deus se apresenta para Jó, e Deus simplesmente se manifesta a Jó. Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquele outro? E Deus vai mostrando, manifestando o poder dele para Jó. E eu, oh meu Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu sei quem o Senhor é. Sabe, queridos, é na oração, quando você está na presença de Deus, orando, Deus se manifesta a você, Deus se revela a você, e diz, fica quieto, acalme-se, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho, fez o povo passar, e fez o exército se afundar, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso todas as coisas, para o qual nada é impossível, que ressuscita os mortos, e que chama a existência aquilo que não existe, e o Senhor começa a falar com você. Oração, que arma poderosa. Quando você se ajoelha, as coisas vão acontecendo. Quando você olha, o inimigo não quer que você se ajoelhe diante de Deus, ele faz tudo para impedir isso. Queridos, em todas as igrejas, a reunião menor que existe é a reunião de oração. E o diabo tem pavor, ele morre de medo. Se a igreja toda começar a orar, ele vai realmente ter uma derrota vergonhosa. Mas é difícil conseguir isso, né, querido? Porque as pessoas não entenderam isso. Você está correndo de um lado para outro, se preocupando com isso, com aquilo, quando Deus, Ele já disse que se nós buscarmos o reino de Deus o reino dele em primeiro lugar, as outras coisas Ele vai suprir. Queridos, oração, arma poderosa. Jesus orou, Jesus levantava de madrugada, Jesus ia orar, Jesus ia para o monte orar. Os apóstolos, quando eles começaram a organizar a igreja, havia muitas viúvas, pessoas de todas as raças ali, então havia reclamações, e ele diz, vamos eleger diáconos para que cuide dessas necessidades da igreja, porque nós vamos cuidar só, vamos nos dedicar apenas à leitura da palavra e à oração, porque eles sabiam que se eles não orassem, nada fluiria, eles não teriam poder, nem força, nada para fazer, para cumprir os planos de Deus. Oração, quanto tempo você ora por dia?
quanto tempo você gasta em oração. Perceba, preste atenção, como o inimigo tenta impedir você de orar. Sabe, ore o tempo todo, queridos. A Bíblia diz orai sem cessar. Oração é uma arma tão tremenda que a Bíblia diz orai sem cessar, sem cessar. Está dirigindo o seu carro? Ore. Está na fila do banco? Ore. Está na fila do mercado? Ore. Ora antes de dormir, a hora que acorda, ore. Ore antes do almoço, antes do jantar, agradeça a Deus. Ore em todo o tempo, ore. Não fale tanto dos seus problemas, ore. E os céus vão se abrir para você. Amém? A palavra de Deus diz vigiar. Jesus diz vigiar e orai para que não entreis em tentação. A palavra orar e vigiar estão juntas na Bíblia, elas sempre vêm juntas. Porque quando eu estou orando, eu estou vigiando, eu estou tomando cuidado para que eu não caia em tentação. Amém, queridos? A maior tentação pela qual você passa, sabe qual é? Perder a sua fé. Essa é a maior riqueza que você tem. O diabo quer roubar de você a sua fé. É por isso que ele manda, tantos problemas aí em cima de você, porque ele quer roubar a sua fé, quer tirar a sua fé. Mas quando você está vigiando, orando, mas sabe, ore a palavra, declare a palavra, para que o inimigo corra de você. Ele sabe que você é uma pessoa de fé e ele não vai ter vitória sobre a sua vida. Outra arma poderosa que você tem, que o Deus dá, é o louvor. Queridos, há pessoas que se atrasam no culto, chegam atrasados ao culto, chegam atrasados às reuniões. Primeiro tem o louvor, né? Queridos, é uma arma. O louvor é arma de guerra. Teve vitórias que Deus deu ao seu povo, nas quais ele mandou que os levitas fossem na frente e fossem louvando ao Senhor. Enquanto eles iam louvando ao Senhor, a vitória ia sendo conquistada. Diz, o louvor é arma, porque quando você está louvando ao Senhor e declarando o poder dEle, a glória dEle, a fidelidade dEle, você está espantando os seus inimigos. O louvor é uma arma tremenda. Vocês já viram como é difícil você louvar quando você está cheio de problemas? Quando você está com dificuldades, você está aí, a fé já está indo pelo esgoto, não é? E você não tem coragem, louvar a Deus, não estou legal, não vou louvar. Mas aí é a hora de louvar. Sabe, é difícil você começar, é difícil, mas comece. Quando você está triste, desanimado, interessante que a Bíblia diz assim, você está alegre, cante louvores. Mas sabe, você está triste, também cante louvores, porque aí a tristeza vai embora, não é assim? Olha, vocês já perceberam as músicas do mundo? Que coisa terrível, né, gente? Eu não sei se existe algum crente aqui que gosta das músicas do mundo. Eu já teve um tempo que eu tinha coleções de músicas do mundo, né? Mas um dia, pela graça de Deus, eu joguei tudo fora. Tudo fora. Não dei para ninguém, eu joguei fora mesmo, porque não era bom para mim, eu não queria dar para outra pessoa, né? Não estou dizendo, queridos, não haja músicas boas aqui, existem músicas boas, principalmente músicas clássicas, que tem muita coisa boa, né? Compositores bons. Mas, se você prestar atenção, cada vez há uma deterioração na composição. Hoje as músicas falam de sexo, de adultério, de dor de cotovelo, de derrota. É uma coisa, se você ficar ouvindo muito tempo, de tristeza, de abandono, esses são os temas comuns de música, né? Amor não correspondido, né? Que mais? Só coisa ruim. Se você passar o dia todo ouvindo essas músicas, com certeza você vai chegar ao fim da tarde deprimido. Deprimido. Porque é isso que o diabo quer. Ele usa a música para derrotar, para deprimir, para corromper. Ele usa todos os veículos que ele puder para, destruir a humanidade. Mas olha, se você usar este louvor para Deus, voltar o seu louvor para Deus, sabe, você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, você vai ser abençoado. Chegue na igreja no mínimo 5 minutos antes ao culto. Chegue 5 minutos antes, ore ao Senhor, entregue-se ao Espírito Santo de Deus. Peça que o Espírito de Deus, enquanto você canta, traga revelação sobre aquilo que você está cantando. Muitas vezes você está cantando, falando alguma coisa que você não entende direito. Não é nem experiência sua, mas o Espírito Santo de Deus traz revelação, queridos. O Espírito Santo de Deus pode mudar totalmente um culto, só no louvor. Uma igreja pode parar no louvor e ficar a noite inteira no louvor.
E o Espírito de Deus vai operando maravilhas. Porque Deus fala, é o maior veículo de comunicação, é a música. Então, louve ao Senhor, louve, diga quem é o Senhor, seu Deus. Diga que você crê nele, que você o ama. Tudo isso com música, que coisa linda, né? Com música. Diz a palavra de Deus que Satanás era um querubim e que ele tinha sinos nas pernas, nas mãos, quando ele andava, tocava música, ele era um ser muito musical. E ele odeia o louvor, né? Ele está sempre criando problemas. Eu tenho conversado com vários pastores. Quantos problemas em ministérios de louvor? É um que sai, é outro que não vem, é outro que cria problema. Muitos problemas no ministério de louvor. Porque o inimigo odeia este louvor. Ele quer destruir este louvor. Porque o ouvido dele dói os ouvidos dele doem quando ele ouve o povo cantando com toda a força ao Senhor. Olha, a Aldacélia tem um louvor lindíssimo. Ela diz: enquanto eu louvava ao Senhor, o Senhor se levantou, desbaratou os meus inimigos. E é isso mesmo. Enquanto você está aqui cantando, louvando com fé, não como papagaio. Não como papagaio. Você já viu aquelas pessoas que cantam em inglês, não sabem o que estão cantando? Tem muita gente que gosta de música americana, gosta do Michael Jackson, gosta da Madonna, né? Gosta dessas coisas. Cantam. Não entende nada, não sabe que tolice que ela está cantando, que besterol que ela está fazendo. Ela não sabe nada, está cantando. E está lá, repetindo igual um papagaio, às vezes trazendo maldição para a sua vida, trazendo coisas ruins para si. Mas olha aqui, vamos cantar assim não, vamos cantar com entendimento. Vamos cantar com entendimento, vamos cantar com fé, vamos cantar de uma forma inteligente. Vamos louvar o Senhor de uma forma inteligente. Vamos mudar o louvor desta igreja. Há louvor de guerra, há louvor de adoração, há louvor de súplica, há louvor de todos os tipos. A Bíblia diz: todo ser que respira, todo ser que respira, todo ser que respira. Amém. Porque o louvor vai mudar as circunstâncias. O louvor muda as circunstâncias. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, algemados ali, não é? Naquela prisão horrorosa. E o que acontece? Eles começam a louvar, louvar, louvar. E o que acontece? Milagre. O anjo, né, aparece lá. As cadeias são quebradas. Queridos, isso espiritualmente acontece. Cadeias são quebradas. Quantas vezes você começa a louvar, você está pesado, você está ali, está com a opressão, e você começa a louvar, de repente você está toda solta, livre, não tem mais nada. Não é assim? O louvor é outra arma tremenda. A fé, não vou falar todas as armas, só essas mais importantes aqui, né? A fé, a escudo da fé, Paulo diz: tomai o escudo da fé, arma de defesa. É uma arma de defesa a fé. Quando o inimigo tenta falar alguma mentira para você, algum engano, você tem que responder com a sua fé. Não adianta citar a palavra decorada, queridos. Tem muita gente que faz curso de libertação, né? E decora alguns textos, né? E de repente começa a usar esses textos aí, memorizados apenas, mas que não vem acompanhado com a fé, com a convicção. E o diabo sabe muito bem, vai rir na sua cara, né? Então você tem que usar a palavra de Deus com convicção, com fé. Com fé. Porque ele sabe que essa palavra é poderosa. Mas quando ele sabe que você não crê nela, então ele não precisa ter medo de você, né? Então a fé vem com a convicção da palavra. Fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. E essa fé, eu preciso o quê? Crescer nela. Eu preciso cada dia estar caminhando mais um degrau de fé. Caminhando de fé em fé. Você acha que neste ano você é uma pessoa que tem muito mais fé do que você era o ano passado? Você cresceu nessa fé? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Alguns têm tido experiência. Sabe de uma coisa, querido? Quando você diz assim: Senhor, eu quero crescer na fé. Eu quero ser uma pessoa de uma fé mais eficaz, de uma fé mais poderosa, não é? Se bem que Jesus diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, não é o tamanho da fé, é a autenticidade da fé, né? Então eu quero crescer na autenticidade de minha fé. Eu quero uma fé mais autêntica, mais verdadeira, né? Então, se nós temos essa fé, as coisas verdadeiramente vão mudar. Mas quando você pede isso para Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser desafiado através de circunstâncias adversas. Então, muito cuidado quando você pede: Senhor,
Eu quero ser uma pessoa com uma fé mais autêntica. Eu quero ter uma fé que realmente possa ser demonstrada, possa ser visível às pessoas, que mude circunstâncias. Saiba que você vai ser desafiado através de circunstâncias adversas a crescer nesta fé. Deus nos desafia, queridos, como desafiou Moisés, como desafiou aquele povo no deserto, né? Como tem desafiado o seu povo em todo o tempo. Você está pronto a ser desafiado para subir num nível mais alto de fé? Talvez hoje você traga diante do Senhor, você traga uma oferta. Vamos dizer, você traz uma oferta diante do Senhor de R$50. Essa é a sua fé, só dá isso, mais que isso não. Mas pode ser que o Senhor, né, esteja trabalhando na sua vida, para que amanhã você traga uma oferta de R$500. Aqui não é propaganda, não é pedido de dinheiro. Eu estou só dando uma explicação mais simples, viu, queridos? Porque eu estou dizendo isso porque a nossa segurança, a segurança da humanidade, está no que Ele tem. Está no que Ele tem. A nossa segurança está no que nós temos, mas Deus não quer que nossa segurança esteja no que nós temos. Deus quer que a nossa segurança esteja nele. Nele. Do Senhor vem a minha salvação. Do Senhor vem o meu suprimento. Do Senhor vem a minha força. Do Senhor vem todas as coisas, porque Deus é fonte de tudo. De poder, sabedoria, graça, de todas as coisas. O meu Deus é a fonte. E é nele que eu espero e é dele que eu recebo aquilo que eu preciso para uma vida vitoriosa. Você tem realmente tomado posse, crido no poder do Espírito Santo? Nós falamos aqui há mais de mês sobre lançar as redes. Vamos ganhar até o final do ano, cada um de nós, uma alma para Jesus. Quantos aqui já conseguiram esta alma para Jesus? Queridos, isso é algo tão pequeno. Porque, sabe, quando Pedro fez o primeiro discurso, milhares foram salvos para Jesus. Talvez vocês não tenham levado a sério essa campanha. Lançai as redes. Vamos estar falando de Jesus, vamos estar resgatando vidas, queridos. Sabe, para isso, em primeiro lugar, para isso, foi que Deus enviou o seu Espírito para habitar em nós, para que nós possamos ser poderosos no ganhar almas para Jesus, nos resgatar vidas da miséria, do pecado. Sabe, queridos, quando eu vejo uma vida transformada, não existe alegria que se compara a esta alegria. Quando você está ali ministrando para uma pessoa, evangelizando uma pessoa, você vem acompanhando essa pessoa e você vê o crescimento, né? A mudança que há naquela vida, o poder de Deus ali sendo derramado, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre aquela vida, você se enche de uma alegria tremenda, porque você está sendo instrumento de Deus para uma transformação, para algo tão maravilhoso. Quantas vidas você foi usado por Deus para libertar do império das trevas e transportar para o reino de Deus? Eu estava vendo um artigo na revista MCM Povos sobre uma atividade que eles têm, esqueci o país, na Ásia. Eles pegam, queridos, eles caçam, eles trazem para a beira da praia centenas de algum tipo de baleia e de golfinhos. E eles, naquele dia, é um dia muito especial, quando os meninos vão atingir a maturidade, uma certa idade, eu acho que não sei se é 15 anos, e as crianças são liberadas da escola para verem essa cena dantesca, em que eles põem aqueles animais todos na praia, e eles, de uma forma cruel, cortam os pescoços daqueles animaizinhos, de lado a lado, e ficam ali sorrindo de alegria, vibrando, ao verem a angústia, a dor, o sofrimento daqueles animaizinhos, a agonia até morrer. E as crianças têm um feriado na escola para verem isso. Queridos, quem levou o homem a essa decadência, a essa miséria, a essa maldade? É o diabo. E é com ele que você luta. Isso não é nada. Na Índia, há um dia em que eles sacrificam milhares de touros
seus deuses, coisas horríveis. É um banho de sangue, queridos. Por isso, para que uma alma seja salva, há um poder enorme sendo liberado. É o poder do céu que é liberado. Quando você aceitou Jesus, Moisés, quando você aceitou Jesus, Juliana, Amanda, quando vocês aceitaram Jesus, um poder enorme do céu foi liberado em favor de vocês. Porque Deus ama vocês, porque a vida de vocês é preciosa ao Senhor. Deus nos libertou do império das trevas. Essas pessoas, queridos, isso não é nada diante de tantas coisas que o inimigo tem feito com o ser humano. Mas Deus quer usar você, a igreja do Senhor Jesus. E é para isso que Ele derramou o Espírito Santo e diz: Deus não nos dá o Espírito por medida. É você que está impedindo o fluir poderoso do Espírito Santo na sua vida, pela sua incredulidade, pela sua falta de interesse, pela sua falta de busca de Deus, de oração, de louvor, de aprender a palavra de Deus. Você está impedindo o fluir poderoso do Espírito Santo. Mas nesses últimos dias, queridos, o inimigo está trabalhando ferozmente, porque ele sabe que o tempo está acabando, e a igreja do Senhor Jesus vai ser levada. Saiu o filme agora, né? Começou a passar um filme sobre o final dos... quem foi a pessoa que 2012 será o fim, né, do mundo, né? Então esse filme já está liberado aí, sobre o final do mundo em 2012. Então na Isto É saiu um debate dizendo: não vai ser 2012, porque isso, porque o fulano de tal, outras pessoas estudiosas disseram que não vai ser assim e tal. E as pessoas estão sempre profetizando um dia exato para o final do mundo, né? Então há um certo medo entre as pessoas desse final do mundo. Mas, queridos, para Jesus, Ele não nos deu um tempo, uma data certa de quando Ele virá nos buscar. Mas uma coisa é certa: Ele virá nos buscar. Quando Ele estava ascendendo aos céus, os discípulos ficaram olhando, talvez até com medo, dizendo: meu Deus, e agora? O que será de nós, né? E os anjos vêm ali e dizem: por que vocês estão aí olhando esse mesmo Jesus, do jeito que vocês estão vendo Ele subir? Ele virá, Ele voltará. Sabe, queridos, a qualquer momento, Jesus pode vir buscar a sua igreja. Mas uma coisa é certa, queridos: nem todos que participam das congregações, das comunidades, das igrejas assim chamadas, nem todos subirão com Jesus Cristo. Muitos ficarão. Muitos ficarão aqui, conhecerão a violência e a maldade do anticristo, porque não amaram o seu próximo como a si mesmo, não tiveram compaixão do perdido, não oraram, não buscaram o Senhor, não se interessaram pelas coisas de Deus, viveram a vida de total desprezo das coisas de Deus. O Senhor Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, neste momento, a qualquer momento. E nós temos, queridos, que remir o tempo, porque os dias são maus. O poder você já recebeu. As armas já estão com você. Você já tem tudo para que você realmente seja usado poderosamente por Deus para resgatar vidas, para resgatar essas vidas das mãos do inimigo. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Glória a Deus. Queridos, as pessoas que analisam o crescimento da igreja, são alguns autores de livros, estão dizendo que esta é uma época em que a igreja tem crescido muito numericamente, mas que os milagres desapareceram das igrejas, que o poder de Deus não tem se manifestado na igreja atual como se manifestava na igreja primitiva. Nós temos que buscar isso, cada um de nós individualmente. Senhor, eu quero manifestar esse poder no mundo. O mundo precisa ver este poder. Paulo ganhou muitas almas para Jesus. Por quê? Porque o poder de Deus era manifestado quando ele pregava o evangelho. Nós queremos este poder.
Todas as terças-feiras, das 7 às 8, nós oramos aqui de manhã, querido. Nós estamos clamando por reavamento, nós estamos clamando por vocês, nós estamos clamando pelas famílias, nós estamos clamando pela cidade, pelos missionários. Você que pode estar aqui das 7 às 8 na terça-feira, nós estamos aqui em oração. Depois nós temos um café da manhã juntos. Tem sido um tempo de comunhão muito bom, quando nós estamos aí buscando ao Senhor. E eu tenho certeza que essas orações estão todas perante o Senhor. E que Deus, no tempo que Ele tem determinado, Ele vai atender a cada uma delas. Se você quer engrossar este grupo, se você quer estar conosco nesta guerra santa, e se você pode estar aqui das 7 às 8 na terça-feira, vem orar conosco. Vamos abençoar essa cidade, vamos clamar por essa cidade. Clame pelo seu bairro, clame pela sua casa, pela sua família. Talvez haja pessoas na sua família que ainda não são convertidas, precisam de salvação, e você não está chorando por elas, você não está orando por elas, você não está buscando essas pessoas. Vamos estar realmente, queridos, ligados a Jesus, nesse ministério tão maravilhoso de salvação de vidas. Queridos, que glória que Deus nos deu, que glória maravilhosa nós temos de sermos santuário, morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Espírito de poder, de sabedoria, de graça, espírito de conhecimento, de revelação, espírito de conselho e do temor do Senhor. Você está permitindo o Espírito Santo que habita em você fluir através de você? Jesus disse que rios de águas vivas fluiriam do seu interior, do interior daqueles que buscassem a Jesus. Esses rios estão fluindo, queridos. Peça ao Espírito de Deus agora, que tenha toda a liberdade na sua vida. Entregue-se a Ele agora. Peça que o Espírito de Deus atraia, que Ele atraia você a Ele. Peça agora que o Espírito de Deus atraia você a Ele. Você precisa desejar conhecer o Espírito Santo. Você precisa desejar ter uma comunhão íntima, profunda com o Santo Espírito de Deus. Peça isso a Ele agora. Ele está aqui neste lugar. Ele está ministrando ao seu espírito, ao seu coração. Ele trouxe você aqui para você ouvir falar dele, para que você aprendesse mais um pouco a respeito dele. Ele está aqui agora querendo gerar em você a verdadeira fé, a fé autêntica, a fé operante. Não essa fé nominal, mas uma fé operante. Oh Pai querido, Senhor, verdadeiramente essa salvação é poderosa, é eterna, é gloriosa, é maravilhosa, Senhor. Oh Pai, quantos privilégios o Senhor tem nos dado como teus filhos, Senhor. Pai, como o Senhor tem nos cercado de tudo que nós precisamos para uma vida vitoriosa. Obrigada, meu Deus. Obrigada por Jesus, pelo seu nome poderoso. Obrigada pelo sangue de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos te louvar. Obrigada, Senhor, por essa presença gloriosa em nós. Obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esta igreja, Senhor, por este povo que o Senhor tem trazido neste lugar para te servir, para te adorar, para te louvar, para crescer cada vez mais como filhos de Deus. Oh Senhor, eu clamo agora a Ti, Senhor, Santo Espírito de Deus, enche as nossas vidas. Santo Espírito, toma-nos, enche-nos, possui-nos, Santo Espírito de Deus. Faz algo novo em nossa vida agora, Senhor. Toca em cada vida aqui presente agora, Santo Espírito de Deus. Ministra a cada um, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. Convence, Espírito Santo, convence, Santo Espírito de Deus. Oh, Senhor. Santo Espírito, o Senhor não é apenas uma sensação. O Senhor não é apenas um arrepio. O Senhor não é apenas um cair.
O Senhor não é apenas essas coisas, Pai. Espírito Santo, o Senhor é muito mais. O Senhor é uma pessoa gloriosa, poderosa, que quer caminhar conosco, nos guiando em toda a verdade, nos fortalecendo, nos libertando de todo mal, nos desviando, Senhor, dos caminhos malignos de Satanás. O Senhor é maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te adorar. Igreja, vamos adorar o Espírito Santo de Deus agora. Adore o Santo Espírito de Deus. Te adoro, Espírito Santo. Tu és precioso. Tu és amoroso. Tu és tão gentil. Tu és tão presente, Santo Espírito de Deus. Te amamos. Atrai-me a Ti, querido e Santo Espírito de Deus. Atrai-me mais e mais a Ti. Oh, Espírito Santo, Tu és poderoso, cheio de sabedoria e conhecimento e glória. Tu és cheio do amor de Deus. É o Senhor que derrama o amor de Deus em nossos corações. Por isso nós Te louvamos, engrandecemos e agradecemos. Nós Te bendizemos, exaltamos o Senhor. Nós nos rendemos à Tua vontade, ao Teu agir, ao Teu querer. Fale com o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa. Ele fala, Ele sente, Ele age. Fale com o Espírito Santo. Ele está em você. Ele quer ensinar você a ouvi-lo. Oh, Espírito de Deus, flua neste lugar. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Flua neste lugar, Senhor, com toda a liberdade que Te damos, Santo Espírito de Deus. Toca em cada vida aqui nesta noite. Toca com Teu poder e misericórdia, Espírito Santo de Deus. Traz convicção, traz fé, traz renovo, Senhor, traz renovo. Santo Espírito de Deus, traz renovo. Oh, trabalha em nossa vontade, trabalha em nosso sentimento, querido Espírito de Deus. Somos totalmente dependentes do Teu agir. Somos totalmente dependentes do Teu fluir. Somos totalmente dependentes do Teu falar e ensinar-nos, Senhor. Santo Espírito de Deus, toca aqui neste lugar. Flui com Teu poder. Flui com a Tua graça. Traz agora, Senhor, cura. Cura na alma. Tira o peso. Pessoas que entraram carregando um peso, Senhor. Uma ansiedade, um estresse. O Senhor esteja curando agora com liberdade, Espírito de Deus. Traz a cura. Traz o renovo. Traz o descanso. Aqueles que entraram cheios de preocupações. Oh, Senhor, traz o descanso que só a confiança e a fé em Ti podem produzir. Receba o descanso. Receba o descanso do Senhor. Receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura, Senhor, as enfermidades. Tu tens liberdade. Cura enfermidades aqui, Senhor. Cura a enfermidade na alma e no corpo, Espírito de Deus. Tu és o Todo-Poderoso, opera maravilhas, opera, Espírito de Deus. Nós damos ao Senhor a liberdade de agir neste lugar. Tu és soberano. Nós somos apenas vaso de barro. Espírito Santo, Espírito Santo, traz convencimento de pecado, convicção de pecado. Para que haja confissão, para que haja, Senhor, libertação, para que haja paz. Que haja paz. O mundo precisa de paz, mas essa paz tem que começar em nós, em cada um de nós. Oh, Santo Espírito de Deus, gera essa paz que vem através de pecados confessados, de pecados ocultos revelados, confessados e purificados. Trabalha, Espírito de Deus, trabalha, Santo Espírito de Deus. Toca com Teu poder e graça e misericórdia, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, tira todo o impedimento, tudo aquilo que o inimigo tem colocado em nossas vidas. Oh, Senhor bendito, todo o entulho do pecado, do mal que o inimigo tem posto.
para que o Senhor não possa fluir através das nossas vidas, seja tirado agora. Sejam tirados agora, Espírito de Deus, traz revelação. Fala com o teu povo agora, Espírito de Deus, convence, ilumina. Eis que estou aqui no meio de vós, para vos curar, vos salvar, vos libertar, vos dar vitória e trazer alegria ao vosso coração. Eis que estou aqui no meio de vós. Ao que está sentado, eis que estou aqui, eis que estou aqui no trono. Age em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vai curando, quebrando as cadeias, quebra as cadeias, toda prisão na mente, toda prisão na vontade caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja luz, haja libertação, haja cura, haja cura. Eis que estou aqui no meio de vós. Eis que estou aqui no meio de vós. Oh, flua, Espírito de Deus, flua, Santo Espírito de Deus. Flua, Seja o domínio. oh, Senhor, vai curando, vai restaurando, vai reavivando, Senhor. Pelos séculos, Vai trazendo água nesta terra seca e árida, Senhor. Seja honra, Oh, Senhor, seja vai derramando, Senhor, das tuas águas sobre aquele coração que entrou aqui numa aridez tremenda. Receba a água, receba agora a água que o Senhor está derramando para tirar a aridez do seu coração. Essa aridez que tem impedido você de dançar na presença do Senhor, de sorrir, de gritar, de se alegrar em Jesus Cristo e nas suas bênçãos. Receba, receba. O Senhor está derramando água viva, água viva, água viva, para que essa terra se torne produtiva, produtiva, produtiva. Poderoso eu anseio por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, eu anseio por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Eis que estou aqui no meio de vós para derramar em seu coração o amor de Deus. Esse amor que é poderoso, esse amor que é eterno, esse amor que cura e liberta. Eis que estou aqui para derramar a compaixão de Deus em seu coração, para que você busque o perdido, para que você alcance o perdido, aquele que está longe agora, longe da presença de Deus, se sentindo abandonado. Há pessoas neste momento desesperadas, se sentindo totalmente abandonadas, mas o Senhor te envia, o Senhor te envia no poder do Espírito Santo para levar a esperança e a fé, para estender a tua mão, para levantar essas vidas, para dizer que Jesus Cristo as ama, que Jesus Cristo as salva, que Jesus quer mudar a história da vida delas. Eis que estou aqui no meio de vós, eis que estou aqui para mudar a sua vida. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, flui, Senhor. Continua a fluir neste lugar. Continua a fluir neste lugar, Espírito Santo de Deus. Continua a fluir neste lugar.
Continua a ministrar, Santo Espírito de Deus. Continua a ministrar. Santo é o Senhor. Oh, Santo Espírito, te adoramos, te bendizemos. Exaltamos o Senhor, exaltamos o teu poder, exaltamos a tua santidade, exaltamos a tua glória, exaltamos o teu amor, Santo Espírito de Deus. Exaltamos a tua presença neste lugar, Espírito Santo de Deus. Exaltamos o teu manifestar neste lugar, Santo Espírito de Deus. Exaltamos o teu agir em nós, exaltamos o teu falar conosco, Santo Espírito de Deus. Tu és precioso, tu és nosso amigo íntimo. Oh, Deus maravilhoso presente em nós, Deus maravilhoso presente em nós, Santo Deus. Poderoso Deus, vem sobre este corpo, Santo Espírito de Deus, e toma e enche, Espírito Santo de Deus, com tua presença. Oh, Santo, Santo, Senhor, Santo, Senhor. Vou pedir a você que tem tomado posse dessa presença gloriosa. Você vai sair do seu lugar e você vai abençoar uma vida aqui. Você vai orar, você vai profetizar, você vai impor suas mãos e você vai agora agir no poder do Espírito Santo. Saia do seu lugar, deixe que o Espírito de Deus te leve, para que Ele use você agora. Ele vai começar a usar você agora, para que você saia daqui cheio do poder do alto. Saia do seu lugar, vai orar com alguém, toque em alguém, ordene a cura, ordene a bênção do Senhor, porque o Espírito de Deus é poder em você, é autoridade em você, é revelação, é conhecimento. Abençoe agora, saia do seu lugar, vai orar, pode ir também, se quiser pode ir. Amém, amém, Senhor. Abençoe, vai, ora. Oh, tem vidas esperando por você, tem vidas aguardando por você. Quer orar para alguém? Tem vidas aguardando pela sua oração. Há pessoas precisando da sua oração aqui. Há pessoas precisando da sua oração aqui. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, você que está no seu lugar, ore por alguém. Oh, o Espírito de Deus está sobre você. E Ele ungiu você. Ele ungiu você para quebrar as cadeias, para curar os doentes, para libertar os cativos de Satanás. Ele já ungiu você. Saia do seu lugar, abençoe essas vidas. Ore agora, em nome de Jesus. Impõe as suas mãos. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui neste lugar. E Ele quer fluir. E Ele só pode fluir através de você. Ele só pode fluir através de você. Flui, Espírito de Deus. Flui, Espírito Santo. Flui. Flui com teu poder, com liberdade neste lugar, com toda a autoridade que tu tens. Flui, Senhor. Flui, Espírito de Deus. Flui. Flui, Senhor. Flui. Manifesta-te. Manifesta-te misericordioso. Manifesta-te. Revela, Senhor. Traz revelação. Derrama teus dons. Derrama a tua graça. Derrama do teu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. E enche-me até que me se ache só. Toda liberdade neste lugar, Santo Espírito de Deus. Toda liberdade o Senhor tem de agir aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Senhor, usa este povo, Santo Espírito. Usa para curar, usa para restaurar. Usa agora, Espírito de Deus.
Oh, enche, 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 Espírito Santo de Deus, enche. Enche mais da tua presença, mais do teu fluir, mais do teu agir, mais de ti, Santo Espírito de Deus, mais de ti, Santo Espírito. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me. Continua, Espírito de Deus, Transforma-me, continua a fluir neste lugar, enche-me, continua a fluir com liberdade neste lugar. usa-me, Nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, Santo Espírito de Deus. Oh, opera poderosamente, Senhor. Transforma-me, Sim, Santo Espírito. Tu tens liberdade de agir em minha vida, Senhor. Tu tens liberdade de agir em cada vida que presente. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Cada manhã, levante da sua cama, cantando isso aqui, dizendo isso para Deus, através do canto. Cada manhã, fale isso para Deus, em nome de Jesus. Diga isso para Deus cada manhã. Quando você sair da sua casa, o Espírito de Deus vai estar guiando você. Ele vai ter liberdade, ele é gentil, ele é um cavalheiro. Ele não vai agir contra a sua vontade. Ele não age contra a sua vontade. Você precisa dar liberdade a Ele. Você precisa querer. Cada manhã, faça isso. Oh, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, em qualquer lugar, da maneira que o Senhor quiser. Olha, Senhor, eu não vou ter medo. Usa-me como o Senhor quiser. E Ele vai tirar de você a timidez, o medo. Você vai impor as mãos sobre enfermos. Você vai expulsar demônios. Você vai libertar cativos. Você vai testemunhar